Olá, olá, você, seja bem-vindo. Nós estamos com mais um Bethesda Cast, uma conversa, uma roda de amigos que tecem assuntos que podem provocar as nossas imaginações, podem tensionar as nossas convicções e podem nos levar a crescer mais em nossa humanidade. Esse aqui é o Bethesda Cast. Eu e a doutora Silvia Jerusa sempre trazemos pessoas que podem contribuir muito com o nosso diálogo. E eu quero, antes de mais nada, dizer a você que nós estamos aqui no YouTube, mas estamos também aqui no Spotify e no Deezer. E no Teaser também. Deezer, com T, que a gente nem tem, né, Rick? Nós nem temos ainda, mas estamos aí nessas diversas plataformas, abrindo canais para que você possa chegar mais perto, para que a gente possa ir mais longe, para que a gente possa pensar nesses tempos tão difíceis sobre questões que nos dizem respeito. Jerusa, fala aí agora, dá uma saudação aí, uma paz do Senhor para os irmãos. Eu gosto mesmo dessa saudação. Vocês inventaram de ser batistões e diz a graça e a paz, alguma coisa assim. Não, é para dizer, a Bíblia diz para dizer a paz do Senhor. Mas, queridas e queridos, é isso aí. Eu quero. Estou muito feliz de estar aqui com o Longini, né, que vai nos ensinar muita coisa boa. Vai falar também de um de nossos autores prediletos, né, Ricardo? Nosso querido, de saudosa memória, o Rubem Alves. E a gente está aqui para bater papo sobre isso, sobre a vida, sobre alegria, esperança. Então, deixa eu apresentar para vocês. Nós temos aqui na nossa tela, e conversando conosco diretamente do Rio de Janeiro, Luiz Longini Neto, meu querido amigo de longas datas, um companheiro muito, muito precioso que nós temos na Bethesda, que eu tenho na minha caminhada de espiritualidade. Seja bem-vindo, Luiz. Uma alegria ter você aqui com a gente. Muito grato. Uma alegria imensa estar com vocês aqui hoje, batendo papo sobre a temática da esperança. Meu querido pastor Ricardo Gondim, amigo de longa data, querida doutora Jerusa, Silvia Jerusa, nossa bispa, e estar com o pessoal da Bethesda. Que alegria imensa. O Ricardo, seria bom o Longini se apresentar para a gente. O Longini, né? Deixa eu só dizer, o Longini é pastor presbiteriano e é um estudioso das questões, do ambiente religioso brasileiro, maiormente o ambiente protestante, reformado. O Longini estuda essas questões há muito tempo. Fala um pouco de você aí, Longini, de onde você vem. Você já é avô, né? Já sou avô. Bom, eu sou, na realidade, caipira aí do interior de São Paulo, uma cidade chamada Jaú. Ali nasci, minha família. Tenho vinculações até hoje muito fortes com o interior de São Paulo. Mas saí para estudar, primeiro a faculdade que eu fiz teologia no Seminário de Campinas, da Igreja Presbiteriana, depois fiz licenciatura em filosofia em Lorena, Faculdade Salesiana, depois fiz o mestrado em Ciências Sociais e Religião, no mesmo instituto que o Ricardo estudou, lá em São Bernardo, na Metodista. Fiz o meu doutorado na área também de Ciências Sociais e Religião, estudos na Alemanha e no Brasil. E então eu tenho uma carreira acadêmica nesse sentido, escrevi livros, pesquisador, etc., mas fico muito feliz de dizer que trabalho como pastor há 35 anos e há 30 anos trabalho no Rio de Janeiro com igrejas faveladas, comunidades periféricas, onde a gente precisa sempre concretizar os nossos estudos acadêmicos e levar a mensagem de esperança no dia a dia para o nosso povo sofrido. Então, isso é o que me alegra muito também. Assim, uma breve apresentação. Se surgir perguntas no decorrer, vocês podem falar e eu estou à disposição para o nosso bate-papo. Que bom. Longini, nós estamos vivendo um período muito, muito complicado da humanidade, né? Nós estamos vendo assim, uma falência e um fim de
caminho, um beco sem saída em diversas áreas, da área socioambiental à economia, desde que caiu o Muro de Berlim e a dissolução da União Soviética em 1992, sempre se supôs que o regime econômico, né, o sistema econômico que vingaria seria o capitalismo. E o que nós estamos vendo é o capitalismo também nos estertores, nos últimos fôlegos, porque há uma concentração brutal de renda nas mãos de meia dúzia de pessoas. Nós temos milhões e milhões de pessoas empurradas para a miséria absoluta. Agora, com essa crise sanitária que o mundo passou e está ainda passando, nós vemos como que foi assimétrico o tratamento da doença entre a Europa, com abundância de vacinas, os Estados Unidos, e as populações não querendo se vacinar, e a África quase que literalmente jogada às traças, ou jogada ao vírus. E agora a gente vê que não é bem assim. Ou a gente compreende que estamos todos no mesmo barco, ou nós não temos muito futuro como humanidade. E eu queria que você falasse um pouco sobre um dos caras que, para nós, foi assim, uma referência latino-americana, brasileira, na questão da esperança, que foi o Rubem Alves, né? Como é que a gente pode fazer um contraponto entre essa positividade de coaches, desses caras aí da neurolinguística, que estão com esse negócio meio doce enjoativo, que vai dar tudo certo, as coisas funcionam, e um trabalho de fôlego como o do Rubem Alves, qual a diferença você faria entre um Rubem Alves e um coach moderno, por exemplo? A pergunta é muito boa. Primeiramente, eu gostaria de dizer o seguinte: de vez em quando, Gondim, Silvia, eu vou assim essas livrarias grandes, as que ainda tem aqui fisicamente, e eu faço questão de verificar na seção dos livros, eu vou procurar o Rubem Alves, os livros. E eles colocam o livro do Rubem nessa seção de autoajuda. Eu falo, ainda bem que o Rubem não está aqui para ver isso, porque ele ficaria muito triste com essa ideia. Claro, as pessoas às vezes confundem essa visão, até uma mensagem, a questão da esperança com isso. Não tem nada a ver. Só quero afirmar para vocês aqui que eu privei da amizade do Rubem Alves pelo menos por 35 anos. E não sei se você sabe, mas 2 dias antes dele falecer, eu estive fazendo uma visita no hospital, em Campinas. Ele já estava inconsciente. Foi o último amigo pastor que eu visitei. Ele estava inconsciente ali, já um pouco sedado, mas eu estive ao lado dele, na cama ali, um tempo. E falei com ele, conversei com ele. Disse: eu estou aqui, Rubem, em nome de toda uma geração de jovens pastores que você ajudou a salvar. E vim aqui para te agradecer. Que lindo. Recitei alguns trechos do Salmo 91, e depois fiz uma oração e impetrei sobre ele a bênção dos santos apóstolos. Então, 2 dias depois ele partiu. Bem, a temática da esperança em Rubem Alves, exatamente, que surge num momento, Gondim, que não é, eu diria que não é tão diferente do momento que nós estamos vivendo hoje, porque Rubem Alves elabora o seu trabalho em Princeton exatamente na década de 60, quando nós temos a América Latina havia passado, o Brasil, por golpes militares, e nós temos uma ascensão muito grande naquele momento de governos ditatoriais, opressores, onde as pessoas eram presas, torturadas, uma briga muito grande entre comunismo e capitalismo, aquela Guerra Fria, tudo isso. E o Rubem, então, perseguido que era, sai para poder estudar. E vai estudar e produz o seu trabalho de doutorado na Universidade de Princeton. E o trabalho de doutorado do Rubem, que é exatamente onde ele trabalha a temática da esperança, o tema da esperança aparece, não é a temática principal. Eu não sei se vocês sabem também da história, mas isso o próprio Rubem me contou. Ele tirou nota 7, quer dizer, nota 7 para ficar reprovado, para não reprovar. Ele foi reprovado pela banca em Princeton, praticamente. E ele, o orientador dele era o Richard Shaw.
Só que Eu os soube que ele originais, só passou pelo peso do Richard Saul. exatamente, isso. E os originais já estavam na mão do editor, e o editor estava com tudo pronto. E acontece que no dia seguinte foi publicado Teologia da Esperança Humana. O livro saiu com esse título em inglês. Por quê? Porque na época estava em voga a Teologia da Esperança do Jürgen Moltmann, que era o teólogo europeu famoso, e havia o livro então publicado também em inglês. E o livro do Rubem foi publicado e ficou 10 anos como best-seller na lista dos Estados Unidos. Então, o cara foi reprovado pela banca em Princeton e aprovado pelo povo, como se diz, né? E neste livro, o que é que o Rubem Alves... A tese central do Rubem, no Teologia da Esperança Humana, que está publicado agora em português, uma excelente tradução pela editora Ciano, de Juiz de Fora, que na realidade eles trabalham o título original, porque o título original do Rubem, da tese, era Por uma Teologia da Libertação. Na verdade, é Por uma Teologia de Libertação. Então, o Rubem Alves, nesse trabalho, ele faz, dentre várias coisas, primeiramente, ele procura recuperar o conceito que ele chama do humanismo político. Então, ele trabalha com o tema do humanismo político. E faz uma contrapartida avaliando a teologia da esperança do Moltmann. Então, aí é um diálogo. É um diálogo que, naquele momento, ele faz um trabalho acadêmico, depois ficou um diálogo crítico entre alguns teólogos europeus e os teólogos latino-americanos, que houve até uma briga, né? Bonino, os irmãos Boff, o Rubem, o Beto e outros... mas isso não é o caso aqui agora. Mas o Rubens ele faz uma crítica à teologia da esperança humana, a teologia da esperança do Moltmann, onde ele trabalha com a dinâmica da teologia a partir do humanismo político. E a crítica dele é muito simples, é mais ou menos, por favor, vou simplificar aqui. Ele diz assim, Moltmann fala de uma teologia da esperança transcendente, é como se fosse uma coisa platônica. E o humanismo político, e a tese que eu defendo, é uma esperança concreta, humanizada, que nasce das lutas do povo no dia a dia, que nasce do sofrimento do povo. Tanto é que, na realidade, eu entendo assim, algumas pessoas podem não entender, mas o texto do Rubem Alves é a primeira epistemologia séria da teologia da libertação. É o primeiro texto que trabalha isso, aliado ao texto do Gustavo Gutierrez, que tem uma outra perspectiva, o padre peruano. Então, o Rubem, na realidade, ele trabalha com essa dimensão a partir de uma vida concreta. Ele diz, o que gera esperança no ser humano é a vida concreta do ser humano. São as dores, são as limitações, são as estruturas de opressão que ele precisa tomar essa consciência, dar o salto para viver a esperança. E, no final, o que Rubem vai dizer, a grande esperança que o ser humano quer é ter a liberdade. É ter a sua emancipação, a emancipação como ser humano. Isso é esperança para o ser humano. E esse é o tema da esperança que o Rubem Alves trabalha. Trabalhou no livro e trabalhou a vida dele toda. Né? Vocês conhecem o Rubem Alves, a gente conhecemos muito já, e os livros, etc. E a gente percebia que esse era um tema central do Rubem, que ele procurou trabalhar a partir de várias vertentes. Começou com a sociologia, grande sociólogo da religião, depois foi para a literatura, para a poesia, depois foi para a psicanálise. Quer dizer, antes da poesia e da psicanálise, o Rubem foi o grande educador. Uma educação, junto com Paulo Freire, a educação para a liberdade. Uma educação que buscava autonomia, emancipar o ser humano. Então, o tema da esperança, nessa perspectiva, perpassa toda a obra de Rubem Alves. O Longini, você quando fala aí sobre esperança como uma resistência, né? Como uma luta, como uma militância pela autonomia, se é que eu entendi direito, no Rubem Alves, eu estou me lembrando aqui do Miguel de Unamuno, que trabalha a questão da agonia, né, como luta. Quando ele fala, né, o sentimento trágico da vida, ele trabalha essa questão, ele traduz a agonia como luta, como, quer dizer, agonia não como um sentimento de desespero, mas como inclusive ele traduz a palavra como luta. E é isso que eu queria assim puxar um pouco, porque me parece que
as perspectivas, as falas atuais sobre esperança são sempre no sentido de alguma coisa que vai dar certo, né? Eu tenho esperança de que o Brasil vai melhorar. Então, quer dizer, eu tenho esperança de que as coisas vão se encaixar como peças de um mosaico e vão formar um quadro bonito, que as peças vão acabar se encaixando e que vai acabar dando tudo certo. Uma visão um pouco positivista, né? De uma linearidade histórica, que as coisas vão caminhando para o bem. E me parece que nessa perspectiva aí, que você chamou dessa esperança concreta, dessa esperança humanista, é muito mais uma resistência, né? Quer dizer, ao me autonomizar, eu me humanizo, ou eu me humanizando, eu me autonomizo, vice-versa. Correto. Exatamente, muito boa a sua colocação. É preciso fazer essa correção sempre. Então, vamos lá. Eu, ontem, fazendo um estudo bíblico com a minha comunidade aqui no pé da favela lá, nós estamos no tempo do Advento, né? Então eu li uma passagem, que eu estou com ela aberta aqui na Bíblia, que é Jeremias 31, de 31 em diante. Esse texto, Gondim, é um texto emocionante, é um texto belíssimo, Jeremias, porque ele começa dizendo assim: eis que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. O Advento é esse tempo de uma nova aliança. Esse texto de Jeremias nos inspira, porque o profeta vai dizer assim: não é aquela aliança que eu fiz com os pais de vocês lá no Êxodo, não obstante eu os ter desposado. Olha que coisa linda, Deus casou com esse povo, mas aquela aliança eles desrespeitaram. Agora eu vou fazer uma nova aliança com vocês. Vocês não vão precisar nem falar do meu nome para as nações, porque eu serei conhecido. Bom, o texto é lindo. Então, isso que você diz é exatamente o que Rubem Alves fez. Evidentemente que eu vou usar, você usou a palavra, que eu vou usar a palavra com muito cuidado, porque se o Rubem estivesse vivo, ele ia matar nós dois. Vamos dizer assim, o Rubem Alves, ele fala de uma esperança militante, que a gente pode, então, trabalhar nos vários sentidos. Bom, eu gostaria de citar, então, 4 exemplos. Primeiro, acabei de citar, pode ser Jeremias, parte de Isaías, ou os profetas do século VIII antes de Cristo. Amós, os profetas sociais. Esses profetas, quando a gente lê, nenhum deles, você não vê ideia de esperança alienante, muito pelo contrário. O que nós estamos vendo hoje, e aí você coloca essa questão dos coaches, desse pensamento positivo, de uma religiosidade positiva, isso é uma esperança alienante. É uma esperança que não presta para nada. É uma esperança que só presta para deixar as pessoas mais neuróticas, mais enfermas. Porque é uma esperança, a pessoa fala: meu Deus, mas não dá nada certo, que Deus é esse? Então eles colocam a culpa em Deus por tudo e vai vendo, porque a vida não é assim, gente. A vida não é um joguinho de xadrez que você vai juntar 2 peças e no final vai dar tudo certo. Não, esperança é outra coisa. Ou seja, os profetas do século VIII vão fazer essa afirmação. Vivendo nas adversidades, nós resistimos a ela. Resistimos ao cativeiro, resistimos às opressões, mas não perdemos essa dimensão dessa luz, desse fogo aceso dentro de nós, que nos faz caminhar. Então, citei o primeiro exemplo, os profetas do século VIII. Vamos citar Jesus Cristo. Mas como é que Jesus Cristo viveu essa dimensão da esperança? Bom, a esperança para Jesus Cristo chamava-se Reino de Deus. E Jesus faz toda uma proposta de reforma na religião de Israel, mostrando que havia uma outra sociedade. Essa sociedade possível para Jesus se chamava Reino de Deus. O Reino de Deus é o lugar onde cabe todo mundo. A prostituta, o leproso, a criança, a mulher, todos aqueles banidos pela religião e pela sociedade de Israel estão dentro do Reino de Deus. Para mim, nessa leitura, Gondim e Silvia, o Reino de Deus é a esperança que Jesus nos traz. E aí, então, a gente pega. O próprio Moltmann, então, é o terceiro exemplo que eu dou. Apesar do Rubem fazer uma crítica à teologia da esperança do Moltmann, mas o Moltmann não fala de uma esperança alienada, não. Ele trabalha numa outra perspectiva, mais transcendente. Quando o Moltmann fala da esperança, ele traz o tema da escatologia, que ele chama de uma escatologia ativa. Então, isso é muito importante. E o outro exemplo é o próprio Rubem, ou seja, Rubem Alves
exatamente traz isso, porque aí a gente precisa entender, né, Gondim, o contexto onde brota a temática da esperança do Rubem Alves, que é o contexto da época onde está se forjando a teologia da libertação. Há um debate ecumênico e teológico muito rico na América Latina. Esse debate ele parte, por exemplo, de uma nova visão de igreja. Aí a presença de Richard Shaw, João Dias de Araújo e outros que vão ajudar muito nessa reflexão. O próprio Zuínglio Dias, que há pouco partiu. Enfim, esse grupo, e isso está extremamente vinculado, ou seja, é uma igreja, é uma eclesiologia militante, uma eclesiologia que procura trazer as respostas ao sofrimento do povo, à luta do povo, uma eclesiologia que, de fato, tem um sentido de ser na sociedade e aliado essa eclesiologia, ou alimentando esta eclesiologia, você tem o quê? Você tem a reflexão bíblica e você tem a temática da esperança, a temática da escatologia, etc. Que não é, de nenhuma maneira, uma esperança alienante. É preciso, de fato, reafirmar isso. A temática da esperança em Rubem Alves é uma temática que é concreta. Ela nasce das lutas do ser humano para se tornar cada vez mais humano neste encontro consigo mesmo, nessa autonomia. Rubem Alves deixa claro no livro, no final vai dizer: a esperança é a liberdade. Eu quando leio Rubem Alves, uma das coisas que eu acabei de reler o Teologia da Esperança dele, ou Por uma Teologia da Libertação, que é o título real, né, legítimo do livro, e uma das coisas que mais, assim, na verdade eu reli, eu acho que é a terceira vez que eu leio o texto, mas eu reli dessa vez em busca dessa percepção do Rubem Alves, ainda eu acho que meio que intuitiva naquela época, em que ele dialoga, eu não sei se propositalmente, você o conhecia melhor do que eu, ou se ele dialoga de uma forma intuitiva, não perceptível, a partir de todo o estojo de conhecimento que ele tinha, com a teologia, como é que a gente diz, a teologia do progresso, né? Como é que a gente chama? Fugiu aqui. Teologia de Barth? Não é de Barth, do progresso, né? A teologia... do desenvolvimento. Do desenvolvimento então, e que ele não tem, o Rubem Alves, ele não... Aí, Dari. Assim, o Rubem Alves ele não tem uma visão do futuro propriamente ortodoxa. Ele não tem uma visão de que foi sempre parte da teologia ortodoxa, mais ortodoxa, de que a visão agostiniana, né, de que Deus está fora do tempo, vendo a linha do tempo como um todo, que para Deus não existe passado, presente e futuro. E Rubem Alves trabalha com a questão de que o futuro inexiste, que o futuro é uma construção, de que o futuro é um desvelar daquilo que estamos fazendo hoje e não um desvelar do que já está pronto lá na eternidade. Né? Ele faz essa crítica a Moltmann, inclusive, dizendo que Moltmann, a esperança para Moltmann se assenta no passado, na ressurreição. E o Rubem, aí vem mais ou menos essa história, Gondim, aí ele vai usar Marcuse e também depois, talvez, os outros pensadores da escola de Frankfurt, quando estava mais... que vão se organizar. E ele vai dizer o seguinte: eles vão afirmar, a história está fechada. Ele disse, não, o Rubem vai dizer, a história está aberta. Está aberta, Ele trabalha muito. O futuro desta história somos nós que construímos. Por isso a emancipação, ou seja, por isso a busca da liberdade. Né? Exatamente. E aí entra toda essa questão de que o Rubem vai também trabalhar, ele faz 3, 4 críticas ao Moltmann, mas ele vai trabalhar com essa dimensão. A história está fechada, por quê? Porque as estruturas sociais opressoras acabam não dando e não trazendo liberdade ao ser humano. É preciso que se abra essa história. E como é que essa história vai se abrir? Pela luta, pela dinâmica, pela resistência do ser humano que quer ser humano. Ou seja, essa opressão ele vai ultrapassar. E aí, neste sentido, é realmente construir a história. Ou seja, você vai construir a história.
não é algo dado, não é algo passado, não é algo transcendente. Ele usa a expressão, Bultmann fala de uma esperança platônica, mas é algo concreto, ou seja, e aí eu pessoalmente tenho também essa crítica, que é essa questão toda desse pessoal, desses coach, desse pessoal positivista, dessa coisa de uma afirmação que acaba sendo, na minha maneira de ver, uma afirmação alienante, vai dar tudo certo. É como se houvesse no céu um pacote pronto de todas as coisas que vai cair e a gente só precisa se encaixar nesse pacote porque está tudo pronto. Se você, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Olha, é uma dimensão extremamente alienante, uma dimensão que produz mais neurose, produz mais enfermidade nas pessoas do que, na realidade, uma verdadeira esperança, ou seja, que pode ser algo para fazer com que a pessoa viva, de fato, mais feliz, viva de maneira mais humana, entenda o processo nas quais essa pessoa está vivendo. Isso é muito importante. Você falou hoje aqui na introdução do nosso encontro, olha o que nós estamos vivendo no mundo hoje. Como nós estamos vendo, é o mundo todo, essas estruturas lidando com um vírus. Daqui a pouco, Gondinha, é capaz desse pessoal fechar, pegar um cadeado, uma corrente, fechar a África e dizer, vocês vão morrer tudo aí, alienado do mundo. É verdade. Se fechar para esse povo, eles fazem isso. Entendeu? É verdade. Então, nós precisamos entender, compreender exatamente o momento que nós estamos vivendo. E aí, entender, e aí eu concordo com você, na crítica que você faz, muito bem feita em alguns momentos, isso aí é vontade de Deus. Que vontade de Deus? Temos que parar com essa bobagem de achar que isso é vontade de Deus. Deus não quer nada disso, porque Deus quer outra coisa. Isso é a loucura e a irresponsabilidade humana. A pobreza existe porque nós construímos a pobreza. Essa doença existe porque nós provocamos a doença. Olha aí, é isso aí. A gente conversou sobre isso ontem, não foi, Ricardo? Exatamente. Que as pessoas, eu quero voltar uma fala sua, que eu estava aqui anotando para não esquecer, quando você disse, quando a pessoa diz, foi a vontade de Deus, quando a pessoa diz, vai dar certo, vai dar certo. E eu tenho visto muito isso nas reuniões de oração, que as pessoas dizem, não, sua mãe vai ser curada, sua mãe vai ser curada. Aí a mãe morre, aí a pessoa fica decepcionada com Deus, porque a promessa que ela teve foi que ia dar certo. Olha, vocês querem dizer uma coisa, uma frase que eu odeio, mas que eu não gosto, eu já falo para todo mundo. Deus está no controle. Não está no controle de nada. Ele já deu controle nas nossas mãos. Vamos deixar de palhaçada. Que Deus está no controle? As pessoas falam Deus está no controle como se Deus nos tratasse como robôs, entende? Ou seja, então agora o controle está na mão dele. Não é nada disso. O controle Deus já entregou nas nossas mãos, lá no livro do Éden, ou seja, o controle está nas nossas mãos. As questões sociais, as questões das estruturas humanas, a riqueza e a pobreza, esse capitalismo selvagem, por que o pessoal fica passando fome, por que essa doença existe, ou seja, por que as pessoas estão, de fato, sofrendo a partir da perspectiva de que muitos não têm nada e poucos têm muito. Isso é responsabilidade humana. Desculpe, termine. Não, e a gente vê, Gondim, países e sociedades que conseguiram fazer as coisas funcionarem bem. Pode não ser o melhor dos mundos, mas você tem sociedades que conseguiram equalizar a questão da pobreza, a questão do trabalho, a questão da saúde, a questão da educação. Sim, conseguiram. Provando que essa questão social é possível. Mas nós temos que construir isso. Não vai cair do céu. Não tem que culpar Deus e o diabo por isso, não. Entende? Essa é uma responsabilidade nossa. E nós vamos construir isso politicamente, elegendo verdadeiros políticos, governantes, elegendo verdadeiros deputados, parando com essa alienação, rejeitando a manipulação, como nós vemos no Brasil hoje, esses políticos inescrupulosos, vendidos, bandidos. Né? Isso tudo a gente tem que trabalhar e mudar a situação. Isso está nas nossas mãos. Não exatamente. Na mão de Deus. Essa é a esperança concreta, né, Ricardo? Agora, assim, Conjugar o verbo esperançar. Eu quero só puxar dentro desse seu raciocínio que quando a gente diz, e a gente tem que colocar isso na nossa cabeça com muita seriedade, que quando a gente diz
que a história está aberta e que ela está nas nossas mãos, estamos dizendo com isso também que tudo pode dar errado. Que nós, quer dizer, nós não caminhamos dentro de uma perspectiva positivista para um bem glorioso, não. Nós podemos ser aniquilados por nossas próprias mãos. Nós podemos nos autodestruir. A história não tem necessariamente que dar certo. Se ela está aberta, e se não existe uma história pronta no futuro, nós podemos fazer um desastre, uma tragédia maior ainda do que já está sendo feita. Quer dizer, o que eu quero dizer é que... porque já houve, e isso o brasileiro tem que colocar muito na sua consciência, que já houve muitas civilizações no passado que simplesmente desapareceram. Culturas desapareceram, civilizações desapareceram, reinos desapareceram. Não é? E essa coisa, não, Deus está no controle, Deus não está no controle. Não, nós podemos, como país, implodir, como uma geração inteira implodir, como um povo implodir. E nós não temos um estofo de tradição e de escrúpulos éticos, como tiveram, por exemplo, os judeus lá no passado, que foram escravizados e acabaram conseguindo sobreviver. Nós não temos essa garantia de que vamos conseguir sobreviver como povo. Sim, sem dúvida nenhuma. E nós já tivemos alguns exemplos, né, Gondim, de catástrofes que nós construímos. Primeira Guerra, Segunda Guerra, essa própria pandemia, outras que nós estamos verificando aí. Então, por exemplo, aí as pessoas falam assim, mas por que acontece tanta catástrofe e não sei o quê, e de tsunami, e hoje a natureza? Ora, nós estamos destruindo a natureza. Nós estamos o espaço, nós invadimos com tantos satélites. Tivemos há pouco essa reunião aí da cúpula mundial. Os cientistas deixam claro, a gente tem que diminuir isso aqui. Se nós não fizermos isso, haverá uma destruição. Então, é claro isso, Gondim. É claro. Então, eu vejo assim, que... Vamos citar 2 exemplos no Brasil. Eu me lembro, mais ou menos, acho que foi antes da pandemia, um ano atrás, quando começou a haver aquela crise econômica, e acabou o dinheiro, o governo não pagava mais ninguém, funcionário, começou a ficar todo mundo desesperado. Vamos lá. O sistema de aposentadoria no Brasil vai eclodir em algum momento. O negócio não vai funcionar. Em algum momento vai eclodir. O sistema de saúde, o SUS, que não obstante ser um sistema maravilhoso, mas não vai suportar. Está claro isso. O que a gente vê hoje com o sistema privado de saúde, você paga o plano de saúde, etc. e tal, mas isso só quem não quer ver é que percebe que isso em algum momento vai explodir. Então, o que acontece? É preciso que nós tenhamos gestores, é preciso que nós tenhamos governantes que tenham essa visão e que possam trabalhar isso de maneira diferente. Não gestores que pensam em enriquecer na corrupção e 90% do país vai por água abaixo. Então, a gente percebe que isso é algo que está aí, é iminente. Isso pode daqui mais 20, 30 anos, 50 anos, isso vai explodir. Então, eu concordo com você, Gondim. Ou seja, a história está aberta e nós podemos acabar com a nossa civilização. Ao mesmo tempo, eu afirmo, ou seja, existem países, existem certas comunidades, certos grupos sociais que souberam trabalhar isso de maneira diferente. Eu gosto de brincar com os meus alunos, às vezes falar, eu não sei se vocês assistiram essa série dos Vikings, né, que é uma série muito bonita, que passou aí, retrata historicamente coisas certas e historicamente coisas erradas. Mas, enfim. Aí eu fico perguntando, olhem para a civilização dos vikings, para essa cultura. O que eles eram praticamente na Idade Média, que só tinham navio comendo peixe seco, não sabiam nem plantar, etc. e tal. E vejam o que são os países escandinavos hoje. É uma comparação que está aí na nossa cara, ou seja, é só você ver. E ver a maneira como eles politicamente se estruturaram de maneira diferente. A própria Alemanha, quer dizer, você tem alguns exemplos, e outros países. A Alemanha que se levantou depois da Segunda Guerra Mundial, que todo mundo, quando fala da Segunda Guerra Mundial e do extermínio dos judeus, mas o número absoluto de pessoas
alemãs que morreu foi um absurdo. Então, Quer dizer, o nazismo destruiu não só com a Polônia, com a Tchecoslováquia, com a Hungria, com a União Soviética, mas destruiu os próprios alemães. Foi uma destruição do povo alemão, né? Exato. Então, a gente percebe que existem essas possibilidades, existem possibilidade de reconstrução de estruturas, etc. A própria Holanda também. Então, assim, eu acho que está aberto, Gondim. Nós podemos destruir, mas podemos construir também, né? Isso, aí eu quero puxar por um outro tema, que é o oposto da neurolinguística, do pensamento positivo, o outro lado da história da esperança, que é o pessimismo, né? Que tem um grupo hoje que eu identifico como um grupo de extrema-direita, que eu acho que navega muito nesse pessimismo histórico, nessa desvalorização de todo gesto transformador. Aquela ideia de que do Animal Farm, como é que chama Animal Farm em português? Do George Orwell. Fazenda dos Animais. Da Fazenda dos Animais, né? Que todo o sistema vai acabar se corrompendo, que todo idealismo acaba se transformando decepcionante, que não adianta a gente lutar, o melhor é comamos e bebamos porque amanhã morreremos, vamos passear no shopping. Essa ideia que eu identifico muito em alguns pensadores, inclusive aqui no Brasil, de um pessimismo histórico, antropológico, histórico. Não adianta, está tudo corrompido, um cinismo no sentido não filosófico, mas numa atitude cínica em relação à história. Sim. E isso existe, sim. Você está falando do pessimismo, eu diria até de um determinismo histórico, um determinismo, né? Isso existe. E isso acaba por contaminar as pessoas. Então eu vejo isso como algo extremamente muito ruim no momento que nós estamos vivendo. Eu acho que a esperança, a mensagem da esperança, ela vai na contramão disso. Eu estou trabalhando já agora há um tempo assessorando o Gondim e Silvia, uma fundação aqui no Rio de Janeiro, se chama Fundação MUDES. MUDES é Movimento Universitário de Desenvolvimento Econômico e Social. Tem 55 anos. E o trabalho dessa fundação é eminentemente trabalhar com jovens, juventude, né? Juventude universitária, jovem aprendiz, o mundo do trabalho. E o que acontece? Vamos lá, eu quero pegar esse tema do que você trata do pessimismo, pensar especificamente no jovem dentro dessa nossa estrutura social. Estamos trabalhando num convênio com a juventude, a Secretaria de Juventude da Prefeitura do Rio de Janeiro, que o Eduardo Paes, agora no governo, nomeou um secretário que é um jovem, o secretário especial de juventude. Ele vem da favela, vem da Cidade de Deus. Mas a primeira abordagem que foi feita, um trabalho que nós realizamos, é que esses jovens, eles estão completamente perdidos. Não trabalha, não estuda, não faz isso, não faz aquilo, não faz... Ou seja, Gondim, esse pessimismo acaba levando esses jovens a essa estagnação. Não consegue ver o dia de amanhã. E aí, como eu posso dizer para você, eu quero dar esses exemplos muito concretos, como eu trabalho em favela já há muito tempo, você vê essa juventude, o adolescente, ele olha para quem? Ele olha para o traficante, que tem muito dinheiro, e olha para o jogador de futebol, que vai ganhar esse dinheiro fácil. Então ele quer ser jogador de futebol ou traficante. Então a gente chega e fala, não, mas você pode trabalhar na Casa Bahia, vai trabalhar no supermercado Presunic, vai trabalhar... Às vezes, alguns deles, porque até vão trabalhar, ele ganha, sei lá, R$1.500 ou R$950 por mês. Ele pode ganhar isso num dia trabalhando no tráfico de droga. Num dia. Você não pode entrar nessa concorrência, não dá para entrar nessa concorrência. O que a gente precisa fazer, e esse é o meu trabalho, e isso é o que eu penso concretamente, é na nossa mensagem de esperança, trabalhar concretamente com essas pessoas, apontando a ideia de que ele pode ter um novo projeto de vida. Se ele não tiver esse clique na sua cabeça,
se ele não tiver essa mudança, algo que aconteça para dizer, eu posso ter uma vida diferente. O pessimista, nesse sentido existencial, ele precisa pensar assim, eu posso ter uma vida diferente. Numa perspectiva mais estrutural, o pessimista, de fato, ele olha para todo lado, não vê saída. Talvez a saída seja dar um tiro na cabeça. Mas nós sabemos que isso também não é a solução. Então, é preciso enfrentar esse pessimismo estrutural com a mensagem de esperança, com propostas concretas, com elementos claros que possam ajudar a transformar as pessoas no dia a dia. E você quer ver uma coisa? Eu acho que isso aí também tem a ver, nós, na nossa igreja, agora esse mês de novembro, fizemos 4 estudos comemorando o mês da consciência negra e do combate ao racismo. E eu percebo isso exatamente nessa temática, Gondim, porque o pessimismo ele se encarna nessas temáticas. Por exemplo, aí ela fala assim, nós não vamos acabar com o machismo nunca, então continua como está. Nós não vamos acabar com o racismo nunca, continua como está. Então esse pessimismo, ele nos impede de ações positivas e concretas em todas as áreas. Exato. E eu dou sempre aos meus alunos, eu falo, gente, será que aqueles negros que estavam no ambiente da escravidão antes de 1888, vivendo debaixo da escravidão, será que eles tinham a perspectiva de que um dia ia mudar? Vamos pegar o exemplo de Martin Luther King nos Estados Unidos. Antes da luta pelos direitos civis, aquelas pessoas viviam na escravidão, viviam segregadas. Será que eles tinham uma visão de que aquilo podia mudar? O pessimista tem a visão de que nada vai mudar. O determinismo histórico. Eu sou negro, nasci negro, vão ficar negro, vão ficar escravo. Não. Quem não acredita nesse determinismo histórico, quem não é pessimista, quem não acredita que Deus está no controle, quem não acredita que as coisas estão dadas dessa maneira na sociedade, pronto, acabou. Quem não acredita, luta. Luta para transformar. É isso aí. Trabalha para transformar. Acorda todo dia com gratidão no coração, pensando que pode influenciar a sociedade. Esse é o meu lema. E tem que ser o nosso lema. Essa mensagem que nós levamos para as nossas igrejas, Gondim. É a mensagem pastoral, concreta, no sentido de nós entendermos que podemos transformar. O pessimista não quer transformar a realidade. Nós queremos transformar. O pessimista acha que não tem esperança. Nós temos esperança. O pessimista acha que nada vai acabar e reforça as estruturas sociais hediondas e opressoras. Nós dizemos, não, a gente não quer isso. Pode existir, mas queremos fazer uma transformação. Bom, o tema é amplo. Jesus falou tudo isso contando uma pequenina parábola de uma mulher que coloca fermento na massa, né? Como é que é? Eu não entendi bem. Eu estou dizendo, Jesus falou tudo isso aí numa pequenina parábola em que ele fala de uma mulher colocando fermento na massa. Exato, isso. E acaba fermentando toda a massa, né? Mas eu falo muito sobre essa questão da esperança, em contraste tanto com essa programação neurolinguística, coach moderno e poder nas palavras e pensamento positivo, esse troço todo aí. E você tem um outro lado que eu também me inquieto muito, que é isso que você acabou de dizer, né? Não adianta, porque as estruturas vão acabar se corrompendo, porque ninguém presta, porque todo o idealismo acabou em alguma forma de totalitarismo, e aí as coisas vão, dentro de um determinismo histórico positivo ou negativo, vão se perpetuando como sempre foram. Esse é o problema, né? Esse é o problema. E o problema que eu vejo de esperança é também que a gente pensa a esperança dentro dessa perspectiva de que esperança é acreditar que o melhor há de acontecer. E eu acho que não. Paulo, quando diz lá em Romanos capítulo 8 que a esperança não se vê, nós não vemos a esperança, né? Paulo diz isso em Romanos 8. Eu entendo que o que ele está dizendo é: eu não sei se vai dar certo, se o trabalho que você faz dentro da favela vai dar certo, se vai mudar nada. Mas eu não tenho outra opção senão lutar. Porque a luta, primeiro, me humaniza. Isso. Segundo, a luta não apenas me humaniza, mas a luta é uma recusa minha de entregar a história nas mãos dos patifes.
nas mãos dos vigaristas. Quer dizer, eu não sei se vai dar certo. Eu não sei se o Martin Luther King, o Malcolm X, o Gandhi e todos esses aí vão morrer com um tiro na barriga ou um tiro na cara. Mas eu acho que, enquanto há luta, eu acho que há processos de autonomização, há processos de humanização, há processos de compaixão, há todos esses processos que são desencadeados na recusa de cruzar os braços, né? Uhum. Exatamente. E eu sempre gosto desculpa, posso falar? Eu sempre gosto de dizer na igreja, a gente ora, por exemplo, você está orando, a pessoa tem certas enfermidades, né? Que você ora e a pessoa sabe, eu queria curar desse câncer, não vai curar do câncer, mas a oração, a esperança nossa está no fato de que nós oramos para que a cura se dê em outras instâncias, que a pessoa possa atravessar esta enfermidade em paz, que a pessoa possa se encontrar de maneira diferente passando pela enfermidade. Uhum. Mas, lógico, Deus pode curar tudo e pode curar qualquer tipo de enfermidade. Mas as pessoas têm uma visão muito restrita do que significa a cura de uma enfermidade. Uhum. Entende? Então, é nesse sentido, de fato, ter esperança não é acreditar que tudo vai dar certo, no final como a gente quer. Mas ter esperança é você entender que você pode vivenciar todas essas coisas de maneira diferente. Inclusive numa grande enfermidade, num processo muito triste de dor e de perda, mas você pode vivenciar isso de maneira diferente. Aí está a cura. Esse é um tipo de cura. Então, é que as pessoas, às vezes, na igreja, as pessoas têm uma visão muito limitada do que significa isso, né? Como tem uma visão limitada da esperança. Porque não deu certo, eu quero comprar um carro no final do mês, não deu certo, eu dei esperança que vou conseguir, não deu certo, fica bravo com Deus. Isso não é esperança, entende? Uhum. Isso é uma alienação. A esperança, ela nos dá a esperança nos capacita a vivermos de maneira diferente diante da vida. A esperança que nós temos em Cristo não vai tirar de nós o sofrimento, as lutas do dia a dia, os nossos desafios. Não, mas ela nos ajuda a dar sentido no sofrimento, na luta e na maneira como nós atravessamos as dificuldades do dia a dia. Me lembra muito o Viktor Frankl, né? Viktor Frankl, que é o fundador da logoterapia, psiquiatra, e ele fala muito isso, dá sentido em todas as áreas da sua vida. Dá sentido ao sofrimento. Sentido de vida foi que salvou muita gente do campo de Auschwitz. Exatamente. Né? A esperança, passaram pelo campo de concentração, né? Mas tiveram essa dimensão. Viktor Frankl é maravilhoso, fantástico, sem dúvida. O Longini, o Rubem Alves, quando ele trabalha a questão da esperança e trabalha a esperança a partir desse diálogo que ele tem até crítico com o Moltmann, você acredita que essa teologia da esperança tem fôlego neste mundo evangélico, determinista, neocalvinista que estamos vivendo agora? Assim, há esperança de que a teologia da esperança volte a se tornar um tema mais... Alguns dizem que os gênios se tornam cada vez mais gênios à medida que você vai se distanciando deles no tempo e no espaço, né? Quer dizer, quanto mais tempo a gente se distanciar do Rubem Alves, eu acho que mais nós vamos perceber o quão genial ele foi. Sem dúvida. E você vê esperança para a teologia da esperança? Sim, eu vejo no sentido de que o Rubem nos ajuda hoje, e acho que, como você fala, pode nos ajudar ainda mais. Eu não sei se você sabe, mas há um trabalho de família do Rubem Alves, uma fundação, e então muito ligado à questão do Rubem educador, pedagogia, etc. e tal. Mas também é um trabalho agora de recuperação teológica do Rubem, né? Há uma sociedade internacional, a Universidade de Juiz de Fora, um grupo, mais muitos amigos
mais teólogos e da pastoral do Rubem, e nós estamos, então, muito preocupados e estamos querendo não só resgatar, mas preservar a memória teológica do Rubem, que é importante por isso que você falou. E é repensar essa nova dimensão dessa teologia da esperança, que foi publicada como teologia da esperança humana, mas é isso que o Rubem Alves coloca de maneira muito clara. Reconhecido por Moltmann, eu não sei se você sabe disso, mas no ano 2008, Moltmann esteve no Brasil, Sim. Eu coordenei um evento no Bennett, à mesa estavam Moltmann, Rubem Alves e o Leonardo Boff. Foi um evento assim meio que de reconciliação. O Moltmann passou uns dias aqui no Rio, junto com o Rubem, nós fizemos várias programações, e eles conversaram, e o Moltmann usou esta frase, quando estava falando da teologia, ele disse: eu escrevi a teologia da esperança na Europa, assim, e o Rubem Alves concretizou a minha teologia da esperança de maneira muito clara, trazendo esse tema para uma dimensão mais humana. Isso foi a frase do Moltmann. Eu estava sentado ao lado e ouvi. Então, eu acho que nessa perspectiva, Gondim, é que ela tem espaço e ela é necessária. É preciso pensar numa teologia da esperança que nasce das lutas concretas do nosso povo. Esse povo que está oprimido, essas estruturas hoje que fomentam e jogam esse pessoal na pobreza, falta de trabalho, falta de saúde, falta de dignidade humana, falta de esperança. Eu acho que, então, a elaboração teológica da teologia da esperança de Rubem Alves encontra a guarida nisso aí, tem futuro. Agora, nessa perspectiva mais neopuritana, neocalvinista, nessa perspectiva mais fundamentalista, eu acho que não, porque eles não estão interessados numa esperança concreta, numa esperança que transforme as realidades sociais. Estão mais interessados em manter essas estruturas opressoras, em fazer pactos com governos corruptos, em apoiar esse movimento evangélico desastroso que nós temos hoje no Brasil, que é uma vergonha, não só para o evangelho, mas também para a igreja, para a história da igreja evangélica no Brasil. Né? Concordo plenamente com você. O Rubem Alves sofreu na ditadura, né? Sofreu perseguição dentro da igreja presbiteriana, ele conta, ele narra isso, né? Como que ele foi denunciado por pessoas e o clima de terror e de medo. E parece que a gente está revivendo até isso, né? Parece que estamos no comecinho desse processo de aniquilamento, né, do Estado de Direito democrático, desse clima de medo, desse clima de terror. Não estamos ainda como estava. Claro que a comparação ainda é muito pobre, mas eu vejo já sinais de que nós estamos vendo essa ruptura, esse medo, essa patrulha, né, das instituições, e como você fala, né, essa patrulha das instituições para manter o que sempre foi. Né? Exato. Olha, muito, muito, muito obrigado, Longini. Nós vamos encerrar a nossa conversa, foi muito boa, muito rica. Eu fico muito feliz por você estar sempre disponível para a gente bater esse papo. O papo vai por áreas que a gente nem imaginou. Aliás, Rick, eu não sei se você já notou, esse pessoal que a gente está trazendo aqui, hein, Ricardo? Não, olha, o Bethesda Cast subiu de nível. Parabéns por esse trabalho necessário, parabéns. Esse momento a gente precisa, de fato, ocupar esses espaços e mostrar esse outro lado da igreja evangélica, do pensamento teológico, uma igreja aberta, uma igreja ecumênica, uma igreja que pensa no nosso povo mais sofrido, e precisamos marcar presença, Gondim. É preciso ocupar os espaços, não importa aonde e o tempo, temos que marcar e dizer: não concordamos com isso, somos diferentes. Aqui tem gente que pensa diferente e nós temos que lutar, resistir a cada momento. Parabéns a você, Amém. Ricardo, Silvia Jerusalém, parabéns à Igreja Bethesda. Continue assim, meu povo, continue nesta caminhada de liberdade.
Deus abençoe, viu? Muito, Amém, muito amém. obrigado. Estamos aqui no Spotify, estamos no YouTube. No Deezer. Deezer. No Deezer. E você pode se inscrever no nosso canal aqui do YouTube e você vai colocar ali naquele sininho que tem da inscrição também um clique e você recebe todas as notificações de tudo que a gente colocar aqui no YouTube. Meu querido Luiz Longini Neto, um beijo no seu coração. Muito Eu obrigada. quero que logo, logo a gente traga você para trazer uma palavra aqui na Bethesda, ao vivo e a cores. Com a maior alegria. Vai ser uma honra muito grande. Um beijo para Deus você, abençoe, viu? continue firme. Beijão pra você. Graças. Muito obrigado, amigos e amigas. A gente se vê no próximo Bethesda Cast.